Bem, boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença e quem nos encontra a assistir lá de casa. Agradeço a presença dos nossos convidados. Vou fazer aqui uma breve apresentação de cada um deles. Começo pelo Tiago Manhã, já devem conhecer. Integrou o movimento de cidadãos Porto, o nosso partido. Foi fundador da Iniciativa Liberal, foi Presidente do Conselho de Legislação, candidato a Presidente da República em 2021 e atualmente é Presidente da Junta de Freguesia de Foz do Douro, Novo Gil e Aldoar. Aqui ao meu lado tem o João Oliveira, que é Presidente da Junta de Esporões. O João é empresário, foi dirigente do Centro Social e Paroquial de Esporões, é dirigente do Grupo Desportivo e Recreativo de Esporões, foi líder do Grupo de Trabalho na Defesa do Centro de Saúde de Esporões, líder do Grupo das Juntas Independentes na Assembleia Municipal, membro do Conselho Consultivo do Desenvolvimento do Turismo e Juiz Social do Tribunal de Família e Menores de Braga. Temos aqui dois convidados de excelência, tenho certeza que nos vão proporcionar uma grande conferência, que vão falar sobre um tema que para mim é muito caro, que eu gosto muito do poder local, e vou só fazer aqui um breve introito e uma resenha histórica. Como sabem, as freguesias são uma autarquia local, são as freguesias mais próximas do cidadão, e é a autarquia local que não tem paralelo com mais nenhum país. A palavra freguesia deriva etimologicamente de freguês, que provém do latim da palavra filius ecclesiae, ou seja, filho da igreja. Fazendo um pouco a resenha das freguesias, temos que recuar ao século XIX, mais concretamente em 1830, que foi quando as freguesias receberam competências civis. Até lá, as freguesias, na altura designadas por paróquias, só desempenhavam a sua função religiosa. A partir de 1830, em 26 de novembro, saiu um decreto em que foram criadas as juntas de paróquias para administrar o território e os bens da freguesia. Depois, Passos Manuel, em 1836, com o Código Administrativo, cria os três níveis do nosso poder local. Cria as paróquias, concelhos e distritos. Naquela altura, realiza uma verdadeira reforma em que elimina praticamente 400 concelhos e o país passou a ter 351 concelhos e 17 distritos. É frequente falarmos um pouco da reforma de Mouzinho da Silveira como o grande reformador, mas na verdade essa reforma foi muito centralista. Mouzinho da Silveira dividiu o país em províncias, comarcas e concelhos, ou seja, as freguesias foram eliminadas. Tratou-se de uma reforma centralista e até de origem um pouco inspirada com base na organização napoleónica. Só apenas em 1916 é que a paróquia deixa de ter esta designação e passa a designar-se como freguesia e o executivo passa a ter o nome de Junta de Freguesia. A Constituição de 1976 manteve esta divisão tripartida do poder local, em que, como sabem, temos as regiões administrativas, temos os municípios e as freguesias, sendo as freguesias o órgão administrativo mais próximo dos cidadãos. Em 2013, Miguel Galvas enceta uma reforma um pouco a mando da Troika e elimina 1168 freguesias das 4.260 que existiam, existindo atualmente 3.092 freguesias. Feita esta resenha histórica, acho que vou passar a palavra aos nossos convidados. Vou começar com o João Oliveira, que é Presidente da Junta de Esporões, e o João é candidato independente e peço-lhe que nos fale um pouco do que tem desempenhado, do trabalho desenvolvido nas freguesias, das competências que realiza na freguesia de Esporões e o que é que o levou também já agora a avançar com um grupo de cidadãos eleitores, que é assim o termo jurídico para a candidatura. Neste momento, temos aqui uma questão engraçada, temos aqui uma situação engraçada, temos dois presidentes de grupos de cidadãos eleitores. Aí estamos coincidentes. É verdade. Temos aqui uma questão curiosa. Passo então a palavra ao João. Muito boa tarde, boa noite a vocês aqui presentes e a quem nos acompanha. Antes de mais, agradecer o convite feito pela Iniciativa Liberal, é um prazer estar aqui convosco e poder partilhar também algumas experiências e registro de um grado que estejam abertos a ouvir outras pessoas, que não se fechem dentro da organização própria e que tenham a capacidade de chamar pessoas da sociedade civil também a poder partilhar algumas experiências com vocês. De
Pronto, posto isto, segunda questão que me foi colocada, quantas horas tenho para falar sobre o tema? É porque, de facto, as questões são muito abrangentes. Vamos falar aí 20 minutos, penso que será um tempo. E depois podemos ter algum debate. Os tópicos que foram abordados daria para falarmos imenso sobre cada um deles. Ora bem, começando pela essência, sobre o poder local, sobre as freguesias, sobre a motivação que eu tive enquanto pessoa, enquanto cidadão, para avançar para esta loucura do poder autárquico e esta participação mais ativa. Portanto, sensivelmente com isto, eu acho que nós devemos ter participação ativa na nossa sociedade, onde nos inserimos no nosso núcleo, e, portanto, eu acho que não há desafio maior, de facto, do que nós trabalharmos em prol das freguesias, em prol do bem-estar daqueles que nos são mais próximos. E eu tive, de facto, esse impulso para a participação cívica, para estarmos próximos das pessoas, fazer algo pela comunidade, não criticando de fora, porque nós conhecemos muitas pessoas que estão insatisfeitas, que não estão contentes com a situação do país, do seu município, da sua freguesia, mas também não fazem nada para que isso mude, não é? E também, muitas vezes, são chamados a votar e no dia das eleições também não acham que seja interessante participar, porque acham que isso não vai mudar nada. E eu sempre fui do outro grupo que sempre achou que acho que se as coisas não estão bem, eu acho que devo fazer algo para mudar, e acho que devo contribuir nessa mudança, e acho que devo ser um fator também catalisador de vontades e que possa, de alguma forma, contribuir para que tenhamos um mundo melhor, um município melhor, um país melhor, uma freguesia melhor. E, portanto, dentro da minha disponibilidade, dentro das capacidades que eu acho que reúno, resolvi aceitar o convite e participar ativamente nos movimentos e participar ativamente naquilo que era na altura as listas para a junta de freguesia. E devo dizer-vos, devo partilhar isto com vocês, que foi das melhores coisas que me aconteceu e foi das experiências mais agradáveis que já tive e que tenho, é todos os dias poder fazer algo pelas pessoas, trabalhar essencialmente para as pessoas. Eu digo que a maior obra que se pode fazer quando se está numa junta de freguesia é resolver os pequenos problemas das pessoas, que muitas vezes não têm preço. São coisas muito simples, muitas vezes, ajudar uma pessoa a preencher um formulário da Segurança Social, resolver um problema na EDP, resolver um problema da água, resolver pequenos problemas, às vezes, pequenas quisílias entre vizinhos, muitas vezes, que são resolvidas com uma voz serena do Presidente da Junta, e isso dá uma satisfação enorme. Essas pequenas coisas são, de facto, a grande satisfação que depois nos leva a fazer as grandes obras, as grandes vias, as grandes infraestruturas, as grandes alterações, que depois também são necessárias e, com certeza, que, dependendo da sua realidade, todas as juntas acabam por ter. E eu, de facto, acho que o trabalho que se tem feito é muito interessante e muito positivo. E a satisfação que decorre daí é enorme. No caso da minha freguesia, de Esporões, aqui em Braga, é uma freguesia relativamente próxima do centro, diria que 4 km do centro, é uma pequena freguesia, comparado, por exemplo, com a realidade aqui do Tiago. Nós temos uma freguesia com 2.500 habitantes, tem problemas, é uma freguesia que está dentro daquele movimento entre rural e urbano, que tem problemas com muitas outras freguesias, mas que tem, de facto, ali uma realidade muito caricata, porque tem, por um lado, os jovens que querem e que têm ambição de algo mais e que querem uma realidade mais modernista, têm necessidade de ter uma freguesia mais desenvolvida, têm uma série de desafios pela frente que querem ver concretizados, têm aspirações mais audazes. Depois existem os outros que são mais calmos, mais pacatos, que têm uma realidade mais local, que querem um sossego todo típico do passado, e muitas vezes nós temos que casar estes interesses. Para dizer que conciliar isto numa freguesia pequena às vezes não é fácil. E a disponibilidade que o Presidente da Junta tem que ter para resolver todos estes problemas e estar próximo de todas estas pessoas obriga a uma dedicação muito grande e uma proximidade enorme. Que muitas vezes
é afetada com a própria organização que as juntas de freguesia têm em determinados locais. É uma junta de freguesia em que o Presidente da Junta não está a tempo inteiro, não tem muitas vezes serviços de atendimento ao público, pois não tem uma secretaria aberta para atendimento à população em horário dito laboral, não é? Portanto, a junta de freguesia só faz atendimento à população ao fim da tarde e noite, hoje é dia de atendimento. E, portanto, muitas vezes há pessoas que têm dificuldades de mobilidade, que não podem se dirigir à junta de freguesia às 8 da noite. Nós temos um horário de atendimento às terças-feiras e às quintas-feiras, das 8 às 9h30, só que nunca respeitamos esse horário, como é óbvio, não é? Nós estamos sempre muito mais disponíveis, ao sábado estamos disponíveis, durante o dia há situações em que somos contactados que temos de estar no terreno e temos que estar disponíveis, e, portanto, uma freguesia de pequena dimensão acaba por não ter as ferramentas que são necessárias para prestar um verdadeiro serviço público que é necessário e que é exigível enquanto cidadão. Acho que os cidadãos, todos eles têm de facto este direito de ter um serviço público que esteja disponível para acompanhar as suas necessidades. Reparem, muitos dos nossos fregueses que sejam junto à freguesia querem um atestado para confirmar uma reforma no estrangeiro, para apoio numa documentação qualquer, e essas pessoas só podem, teoricamente, ter esse atendimento em horário pós-laboral, sob pena do Presidente da Junta ter que estar 24 horas disponíveis para atender as pessoas que não podem estar no horário de atendimento. Isto porque o sistema não permite que nós possamos ter um atendimento à população em horário diurno, em horário laboral, porque as juntas de freguesia não têm as ferramentas necessárias para o atendimento. Há pessoas de primeira, porque moram numa freguesia maior e mais central, existem os fregueses de segunda, que vivem em freguesias mais pequenas, em que a junta de freguesia da localidade não tem expressão, não tem dimensão para ter um atendimento, um presidente de junta a tempo inteiro, ou já não digo atendimento a tempo inteiro, pelo menos ter os serviços administrativos que possam atender as pessoas no horário dito normal, laboral, e isso é um grande handicap para quem reside muitas vezes nas freguesias mais pequenas. Essa é a grande crítica que eu tenho face àquilo que é a realidade da junta de freguesia, porque não há um atendimento a 100% igualitário, e, portanto, eu tento ter dentro da minha disponibilidade a máxima preocupação em estar sempre próximo das pessoas em qualquer horário. Hoje mesmo tive que me deslocar à freguesia para resolver um problema de uma pessoa que tinha que inevitavelmente resolver porque amanhã era o último dia para entregar uma candidatura e precisava de uma confirmação e reconhecer um documento e não sei o quê. Portanto, isto aqui leva em que o Presidente de Junta de uma freguesia pequena tenha o triplo do trabalho de um Presidente de Junta de uma freguesia da maior dimensão. Prestando um pior serviço. Prestando um pior serviço aos seus fregueses. Portanto, esta realidade eu acho que poderia e deveria ser trabalhada, melhorada, e acho que devíamos encontrar aqui soluções que pudessem criar meios alternativos para que todas as pessoas em Portugal, independentemente do ponto do concelho que moram, tenham um serviço de atendimento como de facto devem ter. Porque uma pessoa que mora numa freguesia pequena, que paga os seus impostos, deve ter o mesmo tratamento de uma pessoa que mora num aglomerado urbano maior, numa freguesia maior, e em que a junta de freguesia está disponível toda a semana, todos os dias, com uma secretaria de apoio, onde pode dar explicações, onde pode fazer atendimento, onde pode ter atestados a qualquer hora, onde pode tratar dos diversos assuntos como deve tratar, e isso não é possível nós prestarmos esse serviço à população. É a reorganização administrativa, que há bocado se falava. Em alguns casos veio ajudar a melhorar essa realidade, noutros casos acho que ainda veio piorar. Não veio piorar mais, porque, na minha opinião, afastou ainda mais as pessoas daquela proximidade que era, de facto, solicitada ao estarmos mais afastados ainda da sede da União de Freguesias. Portanto, nós não temos esse problema, porque somos uma freguesia que estamos sós, não ficamos unidos com nenhuma outra, e, portanto, os Porões ficou de facto
A redução administrativa ficou só, não houve união com uma outra freguesia, e de facto esse problema não temos, mas temos todos os outros. Mas João, desculpa lá só para interromper. Em termos de loja cidadão, as mini lojas cidadão estão a ser criadas em algumas freguesias. Porém, não vai ter essa valia? Nós temos isso como um dos objetivos. Uma meta, nós estamos neste momento a fazer obras no edifício da Junta de Freguesia, e um dos próximos passos será de facto criar esse serviço à população, criar portanto um balcão de atendimento à população. Sendo que esse balcão de atendimento à população, essa mini loja do cidadão, não faz exatamente o mesmo que faz a Junta de Freguesia, são coisas diferentes. Até funcionário é do município, não é? O funcionário é do município, e os serviços que são tratados são os serviços municipais, não são propriamente os serviços locais que a Junta de Freguesia presta à população. São coisas diferentes, embora já é de facto um avanço, porque de facto muitos dos serviços que nós tratamos extravasam aquilo que são as competências da Junta de Freguesia. Eu posso dizer que mais de metade do tempo que eu, enquanto Presidente de Junta, dedico à Junta de Freguesia é para tratar assuntos que não são propriamente assuntos do trâmite normal enquanto competência delegada, enquanto Presidente de Junta. Não é? Nós acabamos por prestar um serviço muito mais global, muito mais geral, e, portanto, muitos desses serviços acabamos por fazer apoio às pessoas naquilo que são o tratamento de dificuldades, com a comunicação com as instituições, com os serviços municipais e com outros. Portanto, e nessa parte, havendo de facto um balcão de atendimento, uma mini loja cidadão, um balcão do cidadão, acaba por, de facto, resolver parte do problema. Vem ajudar, de facto. Está a pensar que realmente aí faria sentido haver uma delegação de competências que assim a funcionária que estaria a fazer esse serviço também faria o serviço da Junta. Sim. Não é? Aí faria todo o sentido uma delegação de competências para a Junta. Claro que sim. Eu defendo há muitos anos que todas as juntas deveriam ter pelo menos uma pessoa no atendimento à população. Sim, permanente. Eu acho que deviam ter, as juntas de freguesia, seja por meios próprios, sejam por meios delegados, deviam ter uma pessoa para, durante o horário de expediente, atender as pessoas, resolver os problemas, para receber informações, dar informações, apoiar naquilo que fosse possível. Muitas vezes, às vezes, não resolve o problema a tempo inteiro, teria que ser a Junta da Freguesia a resolver, ou teria que ser o Presidente da Junta, ok, mas pelo menos já havia ali um canal de comunicação que poderia resolver parte dos problemas, e assim seria com certeza parte do atendimento à população. Isso melhoraria muito aquilo que era o serviço público e aquilo que é o serviço prestado às populações. De facto, as freguesias existem, e esta organização, de facto, como se falava aqui no início, que veio ajudar muito, ou que é característico do nosso país, que é esta proximidade junto das pessoas, junto dos fregueses, de facto é uma característica ímpar que nós temos, e isso resulta, de facto, em ganhos enormes para a população em geral. Agora, o que temos que fazer é criar condições para que este serviço público seja ainda melhor e que seja universal, que seja para todos, que não seja só para alguns, e que neste momento este direito, na minha opinião, está castrado, não é para todas as pessoas, só é para aquelas pessoas que moram em freguesias que têm mais de 5 mil habitantes, que podem ter um atendimento com o Presidente de Junta Conteiro, os serviços administrativos que possam receber condignamente as pessoas em qualquer horário. Numa junta mais pequena não tem essa capacidade. Eu acho que isso é mau. Agradeço então esta tua primeira intervenção e passo então a palavra ao Tiago, que é o primeiro Presidente da Junta Liberal que temos no nosso país, não é? Pelo menos eleito pela Iniciativa Liberal. Sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar aqui presente. O tema naturalmente interessa-nos muito e queria se calhar só fazer aqui um ligeiro enquadramento e depois entrar logo também um bocadinho em coisas mais concretas, mas como tu apontaste, Bruno, há aqui uma questão. Nós somos absolutamente singulares, não é? Não existem em nenhum país do mundo a estrutura de poder local que nós temos concebida. E pronto, esta singularidade realmente causa aqui também formas de funcionar distintas, e nomeadamente o que é a relação da freguesia com o município, o funcionamento disto é realmente muito único
e leva depois também as geometrias variáveis do que significa efetivamente ser uma freguesia. Uma freguesia pode parecer, descrita na lei, uma coisa bastante genérica e standard, mas não é, depois na prática, pelo mero efeito do que significa a distribuição de competências de uma freguesia, do que é a sua própria dimensão, e este aspecto é muito importante também para o próprio funcionamento da freguesia. E há, portanto, aqui vários fatores, em primeiro lugar associados ao que são as competências legais atribuídas às freguesias, que são, em termos de atribuições, bastante genéricos. No regime jurídico das autarquias locais diz que as atribuições das freguesias é a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações em articulação com o município. E depois elenca todo um conjunto de atribuições e um catálogo muito mais vasto de competências. Além desta lei, isto é também uma dificuldade, há mais leis que atribuem competências às freguesias, e há também, no país em que existimos, uma lei exclusivamente dedicada à distribuição de competências das freguesias de Lisboa, que são um caso à parte no país. Também. Temos dois regimes de freguesias, um para Lisboa e outro para o resto do país. Exatamente. E, portanto, também há isto, o que também complica ainda mais, e, portanto, a percepção do que um freguês tem de uma das grandes freguesias de Lisboa e a realidade que ele enfrenta do trabalho da freguesia é necessariamente muito distinto do que a realidade de uma freguesia pequena, rural, do interior do país, ou até não precisa ser do interior, dos arredores de Braga. Não é? Esta realidade depois torna, portanto, uma geometria muito variável do que é que são as competências de freguesia e do que é que cada freguesia está a fazer. Mas há uma coisa em comum, que é que, de facto, as freguesias são a célula política básica em Portugal. Todo o país está dividido em freguesias, é a célula política básica mais próxima do cidadão, e isto, se tivermos em conta o que é um princípio de subsidiariedade, significaria, na prática, que seria nas freguesias, à partida, que todas as atribuições e competências do Estado deviam estar depositadas. O princípio da subsidiariedade. E pronto, exatamente. E eu prefiro dizer subsidiariedade, a descentralização, porque estabelece o ponto de partida do movimento no ponto certo. O ponto de partida das atribuições de competências no que é toda a estrutura do Estado é o nível mais próximo, segundo o princípio de subsidiariedade, não é o Estado Central. O ponto de partida, então, formulando isto bem, deveria ser a freguesia. E só se a freguesia não tiver capacidade ou escala para fazer, é que passa para o município. E só se o município não tiver capacidade e escala para o fazer, passa para a região. E só se a região não tiver capacidade e escala para o fazer, é que o Estado Central terá que fazê-lo. Isto é o princípio da subsidiariedade. Portanto, em teoria, tudo devia estar a partir daqui, do nosso nível, em termos do que é as atribuições do Estado. E está consagrado constitucionalmente, não é? Tem consagração constitucional. Claro que sabemos que isto não é assim, não é? E, aliás, mesmo a visão prática de toda a gente concebe que é o Estado Central que concentra tudo e que depois, por benesse e favor, é que pode fazer movimentos de descentralização. E este último, que todos sabemos, é um simulacro de descentralização e, na prática, alijar responsabilidades e tarefas sem passar no envelope financeiro. E depois também isso tem efeito no que significa a capacidade financeira de cada um destes órgãos. E, de facto, só uma ínfima parte do Orçamento de Estado está atribuída às freguesias. E quanto mais pequenas elas são, mesmo segundo as regras de cálculo, mais perverso e mais difícil é esse sistema de cálculo. E, de facto, em função do que na prática a lei está a dizer que a freguesia devia estar a fazer, que é um conjunto de atribuições vastíssimo, e na prática o que isso significa depois em termos de competências concretas atribuídas por uma panóplia de leis vasta, mas que se concentram basicamente no regime jurídico das autarquias locais, numa reforma de 2019 que foi de delegação de competências para as freguesias, mas que também está aplicado de forma diferente no território, e nesta lei específica do caso de Lisboa, em que também atribui todo um conjunto de competências às freguesias de Lisboa, vá-se lá saber porquê, porque são diferentes, de facto, de todas as outras. Mas depois há muitas mais.
Todas as leis eleitorais atribuem competências importantíssimas, as freguesias têm papel fulcral nisso tudo, portanto tens aqui um exemplo de uma lei para além destas, onde também nos é atribuídas competências. E depois também coisas esporádicas, como por exemplo agora na questão das bilhas do gás, vamos ter que ser nós também, através de um sistema que parece que já está finalmente implementado, teremos que dar essa resposta. Pode concretizar, por acaso, essa... Ora bem, esse serviço isto foi decidido, como costume, foi decidido da forma mais... foi anunciado pelo Governo, foi anunciado pelo Governo, antes de falar com municípios, freguesias, antes de falar com qualquer pessoa, foi anunciado pelo Governo que ia acontecer, e depois que iam ser as freguesias a aplicar. Claro que imagino que aqui o meu colega e eu também na minha junta, tive a partir daquele dia em que foi anunciado há quase um mês que isto iria acontecer, pessoas a bater à porta e a pedir quando é que posso levar o dinheiro. Não é? Queres uns 10 euros. Queres os meus 10 euros. E claro que depois temos nós que lidar com isto. Não é? Mas na prática isto será, é o sistema possível, financiado pelo Fundo Ambiental, que isto é um fundo do Estado Central, será canalizado o financiamento através da Associação Nacional de Freguesias, mas seremos nós, cada uma das freguesias, depois ao nível local, a estar a atribuir aos cidadãos, mediante a verificação de um conjunto de documentações, os tais 10 euros por botija de gás por mês, desde setembro. Tem efeitos retroativos. Exato. O problema aqui também é que, na verdade, como é que as pessoas vão agora ter as faturas com o seu contribuinte das botijas de gás compradas em setembro, outubro ou novembro, na prática, portanto, também aqui, não é? O anúncio grandioso feito em Conselho de Ministros depois produz na prática em muita dificuldade ou inaplicabilidade, assim mesmo, das medidas no terreno. Não é? É também sempre este problema. É muito burocrático. Pronto, mas dito isso, há de facto esta questão da enorme geometria variável que cada freguesia está a fazer no território. E essa realidade é muito distinta em função da dimensão da própria freguesia, da dimensão diária e dimensão populacional. Varia muito também em função do próprio município em que está, porque além das competências atribuídas por lei, também muitas das competências que as freguesias depois na prática desenvolvem são competências delegadas pelos seus próprios municípios, e cada município tem a sua versão e faz as suas coisas nesta matéria. Há municípios mais centralistas e outros mais centralizados nesta matéria. E depois, claro, as necessidades do território são sempre muito distintas em função a esta questão. Mas partilhamos o facto de sermos a célula política mais próxima do cidadão, e também partilhamos depois o que também acaba por ser coisas que não são competências nossas, mas que é a realidade mais do soft power e das soft skills que nós temos sempre de desenvolver. As freguesias são, para todos os efeitos, o front office do Estado. Para qualquer questão. Pode ser uma competência do Estado Central, pode ser uma competência do município, as pessoas vão desaparecer ali a pedir que resolvam. Quer seja um aspecto de RSI, Estado Central, quer seja um aspecto do buraco na rua, que pode ser município, pode ser freguesia, quer seja qualquer problema, quer seja a botija de gás, não é? Que aqui todo este esquema. Nós somos sempre o front office do Estado. E nesse aspecto, eu tenho de destacar, há de facto cidadãos de primeira e de segunda. Porque tendo em conta o que é este esquema de financiamento das freguesias e também com estas dimensões, há de facto freguesias que não têm a capacidade de estar a fornecer atendimento ao público de uma forma contínua e num horário expectável, não é, para o cidadão poder lá atender. Só que isto é absolutamente essencial, porque a freguesia não está, ou a grande parte das vezes não está, diria, quando está a falar com o cidadão. Grande parte das vezes o que o cidadão pergunta não tem a ver com as suas competências direitas. Claro. Mas o que também nós nunca podemos fazer é responder que não, ou vá a outra freguesia, passa a sua expressão.
Portanto, nós enquanto freguesias, temos que também ter acessibilidade. Isto já é algo que escapa muito para além do que são as competências legalmente atribuídas ou delegadas. Temos que ter essa capacidade de servir de mediadores, de encaminhadores, até de facilitadores da solução, não é? Exato. Seja para preencher um formulário para a Segurança Social, seja para fazer o contacto direto com o município sobre o buraco da rua ou a luz que está variada, não é? E de facto há essa circunstância também absolutamente essencial e leva a que pensemos que de facto essa realidade que aqui o meu colega relatou existe. Há de facto depois na prática cidadãos de primeira e de segunda Não têm acesso aos mesmos. não têm acesso na prática aos mesmos serviços. E isso mereceria uma revisitação, nem que seja para poder garantir, pela via de financiamento do Fundo de Financiamento das Freguesias, esta componente do Orçamento de Estado que sai para nós, o de garantir essa capacidade de toda e qualquer freguesia ter essa capacidade de atendimento. Exato. Portanto, isto, em traços gerais, é um bocadinho o que eu estava a expor. De facto, a realidade de uma União de Freguesias urbana, com perto de 30 mil eleitores, que é uma união de freguesias agora, que é Aldoar, Foz do Arino, Virgílio, é muito distinta naturalmente de uma freguesia semi-rural, mas se calhar também é transitar para o urbano de 2.000 e tal eleitores, e permite, por exemplo, uma outra massa crítica, nomeadamente no atendimento, e todo o tipo de resposta. Mas também, por exemplo, sendo uma freguesia urbana, não necessariamente muito extensa, dentro de um concelho que também não é muito extenso, o Concelho do Porto tem basicamente 5 por 3 km estamos a falar de 40 km quadrados, não é nada. E isto significa, por exemplo, que se calhar competências como limpeza urbana ou gestão de espaços verdes, que algumas ou muitas freguesias nos países estão a fazer, no Porto não são delegadas. Mas, por outro lado, se calhar há competências de ação social que estão a ser feitas no contexto da freguesia e que noutras não estão. E, portanto, esta geometria é muito variável, e repito, e nunca se diz isso é interessante também, não é? Sim. É justo assim. Exato, portanto, mas é muito importante também perceber, porque depois tem que se criar os mecanismos de flexibilidade suficientes para abarcar o que são as realidades das Temos o freguesias. princípio da uniformidade, mas que depois Claro, é mitigado pela claro, prática, não é? exatamente, mas depois a prática normalmente tende sempre a escapar à teoria, não é? Eu deixo aqui também já agora mais 2 notas, que é, uma vez que isto também é um curso de cidadania local, não é? Importa também dizer o que é que, enquanto cidadãos e no contexto das freguesias, os cidadãos podem estar a fazer. E uma coisa que podem estar a fazer é o que nós fizemos. Claro. Organizar-se enquanto cidadãos independentes, porque há essa possibilidade. Houve uma tentativa de diminuição nestas, mas que foi felizmente relativamente corrigida, portanto há essa possibilidade de movimentos cidadãos. E o melhor modo de o fazer é sempre no aspecto local e na unidade mais local que é a freguesia. Há já dezenas, ou até diria dezenas pelo menos é garantido de movimentos independentes eleitos nas 3.092 freguesias do país. E esta é uma forma de exercer cidadania local. Outra forma de exercer cidadania local, mas é que é uma coisa que nunca resolvemos legalmente, mas que está prevista na Constituição, é chamadas organizações de moradores. É uma existente. 263 a 265 os artigos 263, 263, 264, 265 da Constituição da República Portuguesa, que prevêem estas estruturas. Estão previstas na lei desde 1974, estão previstas na Constituição desde 1974, mas de facto nunca foram reguladas em lei. Mas esta é uma figura interessante também, para, não necessariamente para freguesias com uma massa crítica, mas por exemplo para freguesias do meu contexto, por exemplo, que é para permitir exatamente corrigir o que pode ser os aspectos das maiores freguesias ou este contexto das uniões, corrigir o que pode ser falhas na proximidade.
E eu reconheço isso, atenção, eu no meu território, apesar de não ser muito extenso, apesar de tudo são praticamente 30 mil habitantes, uma realidade muito heterogénea, há sempre preconceito relativamente à minha união de freguesias, que é a terra dos ricos, mas não, lá há de tudo, não é? Lá há de tudo. É um território muito heterogéneo em termos socioeconómicos, mesmo em termos de disposição urbanística, há várias realidades. Eu tenho ruralidade no meu território, mas de facto para conseguir níveis de proximidade há sempre a necessidade, e acredito também mesmo nas realidades freguesias mais pequenas, há sempre a necessidade de encontrar mediadores e interlocutores mais localizados. Isto passa por associações de moradores, passa por todo um conjunto de coletividades, mesmo formais ou informais, ou clubes esportivos, mas também acabam por funcionar como polos agregadores comunitários, não é? E conhecer este tecido e trabalhar com ele é muito importante também em contexto de freguesia. Mas este por acaso é um desafio que eu já tenho pensado há algum tempo. É um desafio que o próprio partido iniciativa de pensar é de concretizar em lei esta figura das organizações de vereadores que está prevista na Constituição de 1974. E para quem acredita na descentralização e no poder mais próximo, então é levar isso ao limite. Em termos gerais era um pouco isto, mas depois se calhar por via de perguntas podemos começar. Tem aqui uma questão que acho que passa pela cabeça de todos os liberais. Que traços é que tem a Junta de Freguesia que estás a dirigir, liberais, e que cunho liberal consegues dar à tua gestão? Desde logo esta questão de descentralização. Não é? Mesmo na freguesia há a possibilidade de descentralização. Eu acabo de dar o exemplo. Esta questão das organizações de moradores. Não é? Também no que é o contexto de grandes decisões do território, a abordagem tem sido sempre tentar de alguma forma, não necessariamente por via de referendo local, porque também, mas por formas de auscultação pública, o obter o feedback e fizemos, por exemplo, no que foi uma das grandes obras do território da minha União de Freguesias, que é o das Avenidas Atlânticas, que sempre foi um problema mal resolvido para os cidadãos, fez através de um processo longo de auscultação pública para perceber que soluções e projetos é que as pessoas preferiam. Outro exemplo será o projeto Metrobus, que vai entrar muito neste território, e o esforço que eu, enquanto Presidente de Junta, estou a fazer e creio que tenho que fazer, de também permitir que haja sessões públicas de esclarecimento sobre esta matéria. Este é desde logo a questão da participação da cidadania, a questão de descentralização. Já havia, na verdade, eu tenho uma boa herança nessa matéria, na União de Freguesias, felizmente, posso dizer isso, boas contas, proximidade com as coletividades e com outras instituições representativas no território, mas estou a desenvolvê-lo isso e estou neste momento, por exemplo, uma vez que estou na fase de preparação das grandes opções do plano e do orçamento, estou a fazer o que tenho que fazer por lei, que é ouvir as forças políticas, mas estou também, além de ouvir forças políticas, a ouvir as associações do território. Já estou durante todo este mês, às quartas, quintas e sextas, as minhas tardes têm sido dedicadas a reunir com clubes, associações, paróquias e outras instituições relevantes do território, para que me transmitam da sua visão o que é que contributos querem ou prevêem de colaboração ou do que será o desenvolvimento da atividade da Junta para as suas grandes opções do plano. Uma das nossas bandeiras é a transparência. Eu terei transparência e aí, desde logo, uma primeira coisa que começamos a fazer foi transmitir todas as assembleias de freguesia online e gravadas, e estão lá disponíveis. Estamos ainda num processo de melhoramento do site, mas o nosso site é bastante obsoleto em muitos aspectos e, portanto, é uma coisa que ainda não conseguimos fazer, mas é algo que está previsto fazer, de melhorar muito mais em termos não só da informação que está disponibilizada, das atas, dos documentos mais importantes, mas também da capacidade de interação e disponibilização de serviços do site.
A parte da informação já estamos a fazê-lo, é só uma questão da BUM. A questão dos serviços é algo que vamos desenvolver e provavelmente já neste ano de 2023 estará integrado nas grandes opções do plano. Muito bem. Nós, em termos constitucionais, tanto o município como as freguesias têm igualdade e dignidade constitucional. Mas, efetivamente, e o que se nota é que parece que as freguesias estão numa posição inframunicipal. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Vocês acham que a freguesia está subalternizada ao município? Ou seja, em resumo, como é a vossa relação com o município? E dentro desse âmbito, se reclamam mais competências? Começava pelo João, naturalmente. Sim, repara, nós quando estamos, e o Tiago deve conhecer uma coisa, quando somos presentes junta, temos vontade de resolver o problema das pessoas, temos vontade de realizar obra, vontade de ter os melhores meios para conseguir mitigar aquela necessidade ou resolver aquele problema, e aquilo que nós procuramos é ter de facto as competências que estejam ao nosso dispor para que melhor e mais rapidamente possamos ultrapassar determinadas barreiras ou determinadas dificuldades que existem no nosso território. E muitas vezes isso esbarra com aquilo que são as competências que nós temos. Não só pela delegação, mas também pelo respectivo bloco financeiro, que normalmente tem que estar acima de tudo isso, que tem que estar associado para que possamos ter de facto capacidade de resposta, porque nós temos que ser realistas e muito daquilo que é necessário fazer no nosso território tem um preço. E necessita de contratação de pessoas, de contratação de empresas, de contratação de serviços, necessita de realizar algo. Há competências que são, de facto, muito onerosas para aquilo que é os orçamentos da Junta de Freguesia, e nós temos orçamentos muito escassos. A realidade da Junta de Freguesia, da minha Junta de Freguesia, é uma realidade financeira sólida, organizada, há muitos anos esta parte, mas para fazer aquilo que nós temos ao nosso alcance, quer dizer, e há muitas coisas que nós temos perfeita noção, ainda era necessário evoluir, fazer muito mais, mas de facto, ou não temos a competência devidamente delegada e aquilo que nós podemos fazer é reclamar junto do município para que nos ajude a ultrapassar aquela dificuldade, ou termos a verba para podermos realizar, ou então que o município, ele por si só, a faça. Mas, por outro lado, aquilo que é uma grande dificuldade é, de facto, nós, muitas vezes, para termos os meios de ação para resolver, temos que, muitas vezes, estar em constante diálogo com o município. Atenção, nós temos uma relação muito saudável, muito próxima com o poder municipal, e não estou com isto a dizer que o município não quer ou não delega na minha junta e delega noutras. A questão não é essa. A questão é, há muitas competências que eu acho que nem deveriam estar na esfera do município. Deveriam estar, desde logo, atribuídas diretamente às freguesias, deveriam estar e via o fundo de financiamento das freguesias estar diretamente alocada à freguesia e não depender do orçamento municipal para podermos, de facto, resolver muitos problemas que nos vão surgindo. Eu acho que isso, por si só, era de facto saudável. Uma das competências que eu acho que deveria estar diretamente nas mãos das freguesias tem a ver, em realidade, com a educação. Há muitas competências que estão nas juntas de freguesia, mas que dependem de uma delegação do município. Eu acho que se nós estamos a gerir um território, se nós temos essa proximidade local, se temos as escolas no nosso território, eu acho que deveria, por si só, o orçamento da freguesia já contemplar a verba. Não estamos dependentes de uma delegação do município e depois para podermos executar e prestar contas disso. Outra questão também tem a ver, por exemplo, com a manutenção das estruturas viárias, das ruas. Nós temos que estar constantemente a alertar o município que determinada rua tem um buraco, precisa de melhoramentos, ou que é preciso fazer um projeto de alargamento, ou qualquer intervenção. Temos que estar constantemente a negociar com o município condições para que o possamos fazer. Acho que isso deveria ser automático. Acho que não tinha que depender diretamente do município. E quem diz isto, diz, por exemplo, a limpeza urbana, a varredura. Há muitos exemplos que eu acho que deveriam ser diretamente, porque nós temos
ruas na nossa freguesia que nunca tiveram varredura. Não tem, simplesmente. É uma competência que pertence ao município, não está delegada na freguesia e, portanto, é feita diretamente pelo município. Na prática, não acontece. E não acontece porque o município, por si só, também tem essa competência delegada, no caso de Braga, na AGE, e a AGE não tem varredores, não tem equipas, não tem pessoal suficiente para ter varredores em todas as freguesias. E entende que as freguesias ditas mais rurais, então não precisam. Por falta de pessoal, porque o pessoal já é pouco para fazer a gestão urbana, para fazer a limpeza urbana, que é muito necessária e que, de facto, Braga tem dado avanços enormíssimos naquilo que é o serviço prestado nessa matéria, mas a Junta de Freguesia também tem uma realidade que tem que cuidar, tem um espaço que tem que cuidar. Nós temos competências delegadas na gestão de espaços verdes. E a gestão de espaços verdes é cuidar do jardim, mas o limpar o passeio já não é competência da Junta da Freguesia. O espaço do passeio ou a berma da estrada já não faz parte desse envelope financeiro que é delegado nas freguesias. E nós, quando cortamos um jardim, quando aparamos uma árvore, não vamos cuidar do passeio, mas qual é o presente de junta que acaba por não limpar o passeio, que acaba por não varrer aquela rua? Porque as folhas das árvores das freguesias mais rurais também caem. Nós temos centenas de árvores na freguesia que as folhas acabam por entupir as sarjetas, acabam por sujar os passeios, acabam por inundar as ruas com sujidade que alguém tem que limpar. Não existindo varredura, nós só temos duas opções. Ou dizemos às pessoas, olha, desculpe, nós não vamos limpar porque isso não é da nossa competência, vá ali ao município e queixe-se lá, ou então limpamos. Nós vamos sempre pela segunda, como é óbvio, tentamos cuidar, tentamos limpar, tentamos desobstruir os aquedutos, tentamos desobstruir as sarjetas, tentamos limpar os passeios, fazemos a limpeza mecânica ou manual, muitas vezes, de muitos espaços que não estão delegados, que não são da responsabilidade da Junta de Freguesia, mas eu acho que deveria ser uma competência automática, delegada nas freguesias. Nós muito facilmente sabemos quantos quilómetros de ruas nós temos nas freguesias, quantos passeios temos, quais são as vias infraestruturadas. Se não temos esse cadastro, fazemos este cadastro e delegamos diretamente nas freguesias, mas em todas as freguesias. Não só nas urbanas, nas rurais também, nas semi-rurais também. Porque as pessoas que têm uma habitação numa rua, numa freguesia rural, que pagam o seu IMI, que pagam os seus impostos, tal como um cidadão que está num centro mais urbano, também naturalmente querem o seu espaço próximo, cuidado e limpo. E, portanto, nós temos aqui algumas dificuldades para fazer uma correta gestão do território, porque não temos, de facto, esta competência automática delegada na freguesia e depois nós temos que fazer contratação do pessoal para fazer isso. Nós não temos, por si só, recursos e funcionários que possam fazer todos os serviços. Isso tem um preço. E a limpeza urbana tem um preço elevadíssimo hoje. O custo do pessoal é enorme, para além da dificuldade de contratação, mas já não ia por aí. O custo dos materiais utilizados é enorme e então, nos últimos tempos tem disparado o preço. E, portanto, o nível de exigência hoje do cidadão é enorme e as redes sociais estão inundadas de críticas às freguesias e aos presidentes de junta e ao poder local porque o espaço está sujo, porque tem ali folhas, porque tem ali lixo, porque hoje as pessoas ainda têm muito hábito de fumam e deitam uma política para o chão e comem alguma coisa e deitam para o chão e alguém tem que limpar aquilo, porque aquilo não vai desaparecer, o lixo vai acumulando. E nós temos hoje essa dificuldade. Eu acho que essa é uma das competências que eu acho que são mais importantes de delegar diretamente nas juntas de freguesia, porque nós aí não temos que estar a pedir subsídios ao município, não estamos constantemente a pedir varredura para... E muitas vezes o que é que acontece? O município também não consegue delegar essa competência porque não tem meios para o fazer, muitas vezes. Não consegue para o pessoal próprio, não tem funcionários suficientes para poder, em todo o concelho, garantir uma limpeza urbana tal como se consegue nos meios, nos aglomerados maiores. Por outro lado, as juntas de freguesia também não conseguem ficar paradas porque querem a realidade resolvida. E nesta altura, de queda de folhas, e muitas vezes temos muitas inundações que acontecem porque as sarjetas estão obstruídas, porque os canais de drenagem estão completamente cheios de areia, estão com folhas, estão com lixos, e alguém tem que fazer essa limpeza, essa desobstrução das vias para que se possa ter, de facto, um ambiente com qualidade, para que as pessoas se sintam, de facto,
inseridas bem no meio onde vivem. E eu poderia falar muitas outras competências que eu acho que deveriam estar diretamente alocadas às freguesias e não deviam depender nem do município, nem do poder central. Deviam estar diretamente nas freguesias. Essa eu acho que seria de facto uma medida que der um avanço enorme àquilo que é o serviço prestado pela Junta de Freguesia. E portanto, nessa matéria, eu acho que há um caminho muito longo a percorrer. Embora, na minha experiência pessoal, na relação com o município é muito profícua e temos de facto, do outro lado, uma capacidade de diálogo enorme e temos conseguido ultrapassar as desigualdades. Claro, muitas vezes resolvemos e não temos em troca, de facto, não temos de facto o retorno financeiro que muitas vezes esse trabalho deveria ter. Mas pronto, é um caminho que temos que fazer. É um caminho que temos que fazer. Não é? Com certeza, o Tiago terá... Não, eu concordo plenamente. A grande questão aqui não é propriamente se as competências estão atribuídas, não é o estrangulamento financeiro, porque tendo em conta só o que são as competências legalmente atribuídas, e já nem falando das que depois sejam divulgadas, o que de facto, depois em termos práticos, está a ser transferido diretamente do Orçamento de Estado para as freguesias é absolutamente ridículo, em termos do que é supostamente as atribuições que lhes estão atribuídas. E, portanto, naturalmente, de todo aquele catálogo gigantesco de competências que estão atribuídas, as freguesias não estão a fazer aquilo tudo. Não é? Claro. É impossível fazê-lo. É impossível fazer tudo o que está ali elencado, que vão de coisas absolutamente genéricas, como praticar... fomentar políticas de ação social, cultural, desportiva, educacional, isto pode ser tudo e mais alguma coisa. Ou até coisas muito concretas de que tem que preservar todos os abrigos e todos os fontanários do território. E isto se calhar para mim não é um problema, mas se calhar aqui se calhar em termos de abrigos e fontanários há aqui uma despesa muito maior deste lado do que aqui, não é? E portanto, a realidade é essa. A realidade é uma mera realidade de estrangulamento financeiro. Depois, há a questão das competências delegadas, e é também uma forma de financiamento. Porque, naturalmente, quando os municípios celebram contratos administrativos com as juntas de freguesia, estão a entregar também um componente financeiro. Mas também aí, depende do município, se está realmente a ser mais generoso ou menos generoso naquelas delegações. Agora, em termos gerais, de facto, isto são duas estruturas absolutamente autónomas e, portanto, com a mesma dignidade, digamos, no que é o desempenho das suas atribuições. Também é verdade que, na prática, há atribuições das freguesias, dos municípios, que fazem ali um bocadinho de justa posição. Mas o que a lei diz sobre essa matéria, então, é que se tem que articular. Não é que uma que se tem que se submeter à outra, tem que se articular. Whatever this means, não é? Só uma provocação, o Carlos Alves Amorim costuma dizer que as freguesias são entidades mendicantes. No quadro atual de financiamento das freguesias tem que ser. É uma realidade que decorre do que são as regras previstas para o financiamento das freguesias. Uma outra questão, fugindo um bocadinho... É sim, atenção, mas não acho que a relação entre uma freguesia e o município tenha que ser conflituante. Aliás, idealmente em muitos casos é simbiótica, quase. Porque a vertente de proximidade interessa ao município, por exemplo, que sabe que a freguesia pode ali fazer muita coisa e estar mais próximo dos eleitores. E, portanto, também na prática depois angariar mais possibilidade de voto. Portanto, a vertente de proximidade é uma força que a freguesia tem. E a vertente de escala, por exemplo, já é outra força que o município tem. Estas coisas depois podem se alterar de força... Eles defendem assim uma articulação, não é? Mas muitas vezes o que assistimos é um pouco o município que realiza determinados trabalhos nas freguesias e nem lhes dá conta, não é? Pelo menos é a percepção que eu tenho visto aqui em Braga em algumas situações. Mas uma questão, mudando um pouco o tema, para uma questão mais polémica, são favoráveis aos presidentes de juntas estar nas Assembleias Municipais? Eu vou dar o exemplo do Porto, que é o que eu conheço, não conheço mais. E isto depois lá está.
todos os presidentes de junta estão presentes em todas as assembleias municipais dos respectivos territórios, mas isto não significa necessariamente a mesma realidade em cada um destes territórios. A realidade do Porto é que somos 7 presidentes, num contexto de uma assembleia de 50. Portanto, acho que assim sendo, não é algo que cause um desequilíbrio dentro do que deve ser uma função do órgão deliberativo, e uma coisa é um órgão deliberativo que deve ter o seu papel e outra é a nossa vertente. Eu acho, apesar de tudo, importante essa presença, mas se calhar podia ser conseguida por via da presença só como observador, por exemplo. É uma das soluções que avança a isso. Eu aceito isso. Eu acho importante um dos momentos que há em todas as assembleias ordinárias, que é os momentos de intervenção dos presidentes de junta. Portanto, é uma oportunidade perante o que é o órgão deliberativo do município, também fazer ali um bocadinho a exposição de aspectos que se considerem úteis, o que é o quadro da relação da freguesia com o município. Né? Portanto, tem que haver um espaço e um fórum para isso, acho que é também na Assembleia que o deve fazer. Claro que o exercício de voto, eu consigo perceber que se calhar, pronto, aí a questão de um órgão deliberativo estar integrado por estes elementos pode até desvirtuar o jogo democrático, não é? Pode efetivamente... E pensando pronto, Barcelos é o exemplo clássico, né? Em que eram, neste momento são 50 e tal, né? Mas eram 80, né? 82, né? Um universo ali de facto em que... Ali das barcelenses. Agora são 69, pronto, mas também lá está. Não, é um grande corte, mas mesmo assim são 69, não é? E precisa ter 90 deputados. Era o número de presidentes de junta mais um. Mais um, pois é isso. E portanto, quando, neste tipo de realidades, calma, parece um pouco absurdo, não é? Em termos conceptuais, eu, mesmo enquanto liberal e institucionalista que eu também sou, eu aprecio muito a divisão de poderes e o equilíbrio, naturalmente também resulta daí, a separação de poderes. Eu percebo que está ali as resultados. Eu vejo um papel importante, mas poderia ser resolvido por uma modalidade de observador. Pronto. João, antes de responderes à questão, eu ia pedir para falares um pouco, tu lideras um grupo municipal, que explicasse, se calhar as pessoas nem têm noção, as pessoas estão muito aliadas da Assembleia Municipal e nem conhecem essa particularidade. Como é que formaste o grupo? O que é que consiste o grupo? Ok. E porque o João Oliveira é líder do Grupo Municipal das Freguesias Independentes. Sim, já vou a esse ponto. Mas antes desse ponto, queria responder à questão anterior, que tinha a ver com a presença ou não dos presidentes de junta nas Assembleias Municipais. Eu sou claramente a favor da presença dos presidentes de junta nas Assembleias Municipais e sou claramente a favor que os presidentes de junta não estejam como observadores, mas como membros efetivos, com direito de voto, tenham capacidade ou possibilidade de intervenção, enquanto membros inerentes da Assembleia, que possam ter uma participação normal, como qualquer outro cidadão eleito numa lista de um partido, de um movimento de cidadãos. Porque o Presidente de Junta de Freguesia, e justifico o porquê de achar que o Presidente de Junta deve ter essa participação ativa na Assembleia Municipal. Porque acho que o Presidente de Junta tem um contacto muito direto, de muita proximidade, de uma realidade muito direta, junto às populações, representa as populações, discute o problema do território e defende-o. E tem que dar a cara perante as pessoas e perante os seus eleitores e, portanto, tem um instrumento adicional de defender os interesses do seu território num espaço deliberativo ou num espaço, muitas vezes, onde nós traçamos as grandes linhas, onde aprovamos orçamentos, onde aprovamos as grandes opções do plano, onde somos chamados a ter uma intervenção direta e onde nós podemos definir o rumo que queremos para o nosso território. E ninguém melhor que o Presidente de Junta para representar diretamente os cidadãos naquele órgão. É um órgão importantíssimo naquilo que é a definição dos instrumentos que é onde, no fundo,
dar as ferramentas para que o Poder Executivo depois os execute. Nessa matéria, eu acho que a participação dos Presidentes de Junta é absolutamente fundamental para que tenham esta capacidade e esta força também de reivindicação e de definição de políticas e de definição de prioridades e de definição de orçamentos e de definição de opções e tomar partido sobre determinadas matérias. Claro que as Assembleias Municipais têm umas competências muito mais vastas do que isso e há uma grande componente política também e é um órgão fiscalizador também da ação da Câmara Municipal, dos Espíritos Municipais, e nessa matéria os Presidentes de Junta também são chamados a ter a sua intervenção. Mas eu acho que eu punho o foco, o ponto, na minha opinião, está naquilo que é a defesa dos interesses dos eleitos. E nessa matéria, eu acho que os Presidentes de Junta são aqueles que estão mais preparados para fazer essa defesa das populações. Agora, indo ao segundo ponto que me colocaste aqui sobre a questão do grupo de cidadãos independentes. Portanto, eu sou líder do grupo independente, já estive no outro mandato, fui eleito no outro mandato e agora neste também. Colocou-se, e é normal colocar-se nestas alturas, depois do ato eleitoral, os Presidentes de Juntas têm a possibilidade de, mesmo sendo eleitos independentes, poderem estar associados a um grupo parlamentar, podem ser organizados da forma que entender. Nós este mandato até temos 2 grupos independentes, no mandato anterior tínhamos apenas um, e este mandato temos 2, por questões que agora aqui não interessa muito. Mas isto para dizer o quê? Nós temos esta matriz comum entre os Presidentes de Junta que foram eleitos por grupos cidadãos independentes e achamos que para manter esta independência e esta capacidade de também genuína de defendermos os nossos interesses de uma forma absolutamente desprendida, entendemos que nos devíamos organizar enquanto grupo independente. E fizemos, e agora, e estamos muito satisfeitos, e repetimos a dose. Aliás, muitos dos que hoje estão no grupo independentes já o estavam também no mandato anterior, e portanto nós constituímos este grupo no mandato anterior, onde eu fui eleito também representante do grupo. Este ano também voltámos, este mandato voltámos a seguir a mesma lógica, e os que foram eleitos como independentes mantiveram-se no grupo dos independentes e temos uma voz ativa e participativa e procuramos estar em todos os fóruns onde somos solicitados e portanto, não vejo nenhuma discriminação face a nenhum outro grupo, pelo contrário, temos uma capacidade, e aqui o Bruno tem assistido, nós estamos presentes em muitas conferências de líderes, estamos sempre presentes em muitos outros fóruns onde somos chamados até a nossa intervenção, temos um espaço próprio, temos o nosso tempo de intervenção correspondente aos mandatos que temos e, portanto, acabamos de fazer a nossa intervenção quando achamos que a devemos fazer, participamos em todas as matérias onde têm de ser debatidas ao mesmo nível dos partidos políticos. Felizmente é uma faculdade que temos e tentaram-nos tirar, como há bocado dizias e bem, tentaram-nos tirar essa possibilidade de sequer nos candidatarmos como movimento de cidadãos e felizmente essa intenção foi gorada, ainda bem que foi, porque assim permitiu, de facto, a quem quiser, da forma mais espontânea possível, que o quisesse fazer. Nós tivemos aqui em Braga variedíssimas freguesias que tiveram mais do que um grupo de cidadãos independentes que quiseram fazer, que não quiseram fazê-lo via nenhum partido, que acharam que era melhor fazê-lo de forma independente, e tivemos freguesias que tiveram vários movimentos independentes, e uns ganharam, outros perderam, e uns diluem-se, outros mantêm-se ativos. No meu caso, por exemplo, a base do grupo é a mesma, que fomos eleitos há 4 anos, voltámos agora a ser eleitos da mesma forma, e o grupo foi-se regenerando, há pessoas que saem, outros que entram, mas o grupo tem uma matriz muito, muito interessante, que é o facto de quem quer participar ativamente politicamente na resolução dos problemas do seu território tem esta possibilidade via movimento independente. E não tem necessariamente ser filiado de determinado partido ou respeitar as regras de determinado partido, ou os partidos muitas vezes indicam os candidatos, indicam as pessoas que querem que sejam os membros das listas, e os cidadãos independentes têm esta liberdade de livremente se associarem,
da forma que entenderem, respeitando as regras democráticas que estão consagradas, mas têm esta possibilidade de o fazer de forma desprendida e com as pessoas que entenderem, com as pessoas que se associarem da forma que se sentirem bem. E eu, nas minhas listas, quer há 4 anos, quer agora, reconheço que tenho pessoas na lista que apresentei às últimas eleições autárquicas. Há pessoas que são mais à direita, outras são mais à esquerda, outras nem estão por aí, nem se preocupam muito com isso. Participam porque querem ajudar a resolver os problemas, porque se sentem bem, porque sentem este chamamento e este interesse pela coisa pública e participam. E que provavelmente muitos deles não estariam disponíveis se estivessem associados a um partido. Portanto, e isto acaba por trazer uma capacidade de intervenção e de disponibilidade de certas pessoas que, se fosse obrigatório ou que se não fosse possível via movimento de cidadãos, provavelmente muitas das pessoas que estavam comigo provavelmente não estariam disponíveis para integrar uma lista de um partido, ou o partido não lhes daria a oportunidade de participarem como os movimentos de cidadãos independentes permitem. Isto é o verdadeiro liberalismo. É a possibilidade de todos aqueles que entenderem participar o possam fazer. Depois dá-se a escolha natural. Os eleitores irão escolher aqueles que acham que são os melhores para os representar. E dessa forma eu acho que este movimento nas últimas eleições legislativas, que teve por base a tentativa de castrar esta possibilidade, foi muito mal sucedida. Eu acho que teve um objetivo claro. Teve um objetivo bastante identificável. Bastante identificável. Bastante identificável. Que era de facto abater alguns presidentes de junta eleitos por movimentos cidadãos e alguns presidentes de Câmara, nomeadamente, que queriam de facto que eles não tivessem essa possibilidade de ir às urnas, e de facto as pessoas de facto tiveram essa possibilidade de escolher quem queriam e no nosso caso escolheram. No nosso caso, como fomos eleitos por movimentos de cidadãos independentes, é mais natural e é mais objetivo que se note de facto esta vontade espontânea das pessoas escolherem de facto. Eu, no meu caso, concorri e tinha os vários partidos que apresentavam as listas que conseguiram, e nas 2 eleições a que se meti, tive maiorias absolutas, verdadeiramente sólidas, nos ambos atos eleitorais, expressivas e, portanto, com vantagens enormíssimas que nem adianta aqui falar, mas estamos a falar em termos de Assembleia. Nós tínhamos... Quantos tem? 9. 9. Nós tínhamos 8, a oposição tinha 1. Para perceber o nível de escolha que as pessoas acabaram por fazer, portanto, numa eleição de um movimento independente face às opções que lhes era dada pelos partidos clássicos. Mas isto não descurando a partida dos partidos, e não queria de forma nenhuma ofender os partidos, nem a lógica dos partidos, porque entendo perfeitamente. Agora, o que eu acho que deve ser mantida é esta possibilidade de todas as pessoas se poderem apresentar às eleições, sendo nas listas dos partidos, sendo fora dos partidos. Porque também é possível os partidos apresentarem pessoas nas suas listas independentes, embora na lista dos partidos. Isso aconteceu sempre e acontece em todos os partidos. Não sei se acontece na Iniciativa Liberal, mas penso que sim. Também tivemos candidatos autárquicos independentes nas listas. Sim, é natural que isso aconteça. E bem, isto acho que é a democracia a funcionar em Braga, em Matosinhos. Sim, tivemos aqui em Braga, em Real do Micemanha, era independente. Era independente nas listas de independentes. E bem, e ainda bem que existe. Agora já não é também essa possibilidade. Agora já não é. Deu salto. Ok. Portanto, era isto que eu vos queria dizer de facto sobre isto, e de facto dizer-vos que, reforçando o ponto, que de facto, enquanto quisermos manter esta matriz, mesmo pós-eleições, muitas vezes acontece esta questão, no ato eleitoral os ânimos estão mais quentes, há aquela vontade de ir às urnas, e muitas vezes muitos independentes vão de forma independente porque os partidos não lhes dão a opção de ir pelos partidos, então querem ir de forma independente. Mas nós quisermos manter esta matriz, e todos os independentes que foram eleitos como independentes se mantiveram no grupo dos independentes.
Estamos a caminhar aqui para a reta final. Só aqui mais uma questão para o Tiago. O João tem aqui uma maioria ultra sólida, mas o Tiago não tem, não é? Eu não tenho, pois, isso também é bastante interessante, digamos. Só para perceber como é que é essa geometria. Desafiantes a questão, porque também, lá está, e é uma outra das singularidades do nosso sistema, é que o Presidente sabe sempre quem é, não é? Mas o mais Executivo mais depois... tarde. Mas depois os executivos podem e é o caso na minha União de Freguesias, resulta de um acordo de governação que teve que ser feito para as eleições, não é? Com outros partidos. Com um partido, neste caso, que é o Partido Social Democrata, e o próprio município do Porto teve que encontrar os seus acordos de governabilidade, porque na Câmara, nem na Assembleia, tinha a maioria. Não é? E, portanto, de facto, isso também é um dos aspectos desafiantes da forma relativamente única em que criamos isto, em que se elege, no caso da freguesia, elege só uma Assembleia, mas sabe-se, mas resulta daquela eleição também um presidente de junta, não é? Mas depois o que será um executivo e o que será depois também o trabalho e a aprovação e a estabilidade do órgão deliberativo para a aprovação dos orçamentos e das grandes opções do plano resulta depois do jogo do equilíbrio, dos equilíbrios de poderes que resultou das eleições e portanto isso também humildemente tem que se reconhecer isso e fazer as coisas funcionar dessa forma. Tem corrido bem? Tem corrido bem. Acho que nesse aspecto a experiência é positiva, tem sido uma colaboração muito leal e também porque, vamos ser sinceros, não havia grandes alinhamento do que eram as grandes ideias e programas e projetos e, portanto, foi possível, portanto, fazer esse acordo e mesmo no que tem sido o trabalho desenvolvido agora, nada a apontar e acho que tem corrido de forma muito profícua. Só uma última pergunta para terminarmos, que já nos alongámos um pouco. Saiu uma tese há pouco tempo que defendia o fim das freguesias e há também quem defenda o fim das freguesias urbanas e só ficar com as rurais. O que é que vocês acham destes cenários que de vez em quando surgem? Se faz sentido, não faz sentido? Se as freguesias, na vossa opinião, devem manter-se, devem receber mais poderes? Se calhar para fazermos aqui uma súmula final. Força. Não, quer dizer, se formos por aí, se calhar tem que se defender até o fim dos concelhos. Porque, na verdade, a freguesia é a unidade básica de poder local. E se formos fazer o benchmark e a comparação com a realidade dos outros países europeus, o que são os concelhos, os municípios lá, são tipicamente estruturas mais próximas, ou ali a meio termo, entre o que é um concelho e como a freguesia, em termos de dimensão, em termos Há muitos mais. Sim. Portanto, se calhar, então devíamos estar a pensar se não deviam acabar os concelhos. Mas eu acho que não deve acabar nenhum negócio, com sinceridade. Acho que é uma experiência única, mas é uma experiência que já temos desenvolvido há décadas e é, na verdade, enquanto experiência única a nível global deste sistema duplo, não é? de poder local, eu acho que tem, em termos gerais, tem beneficiado, tem funcionado em benefício da população. Porque se puder juntar o que é a tal questão da proximidade a uma questão de escala, que é o que o município traz. João. A minha realidade, a minha visão sobre esta matéria não é muito diferente do Tiago, embora eu defendo que o modelo organizativo que nós temos no poder local é perfeito. Eu acho que já percorremos um caminho longo nesta matéria, já demos provas de que o sistema de organização que nós temos, não temos as competências bem distribuídas. Sim, depois como se distribui, não é? As competências é que estão mal distribuídas, mas eu acho que o modelo de organização e de proximidade que nós temos, de facto, traz um ganho muito grande para as pessoas. Eu até defendo a própria desagregação das freguesias que foram agregadas. O que eu defendo é que as freguesias, porque elas têm uma identidade própria, há realidades que não são misturáveis. Acho que nós temos aqui, de facto, fronteiras históricas de décadas, de séculos, que devem ser
que não devem ser por si só administrativamente organizadas só porque sim, só porque isso traz aqui alguma modernidade e traz avanço, porque não traz. Esta agregação das freguesias que aconteceu pela Lei Relvas, por força daquilo que foram as orientações da Troika, desconhecendo a realidade do país e desconhecendo a realidade local, e tenho falado isto com muitas pessoas, com muitos cidadãos, com muitos colegas de Presidente de Junta, eu acho que não veio daqui nenhum ganho efetivo, grande, não houve um avanço tão grande assim, não houve uma melhoria do serviço público, pelo contrário, acho que se perdeu o serviço público, e isso, nós existimos de facto para servir as pessoas, para servir os nossos fregueses, para estarmos próximos das pessoas, para sermos de facto o rosto daquilo que é o serviço público, de facto acho que se perdeu com esta agregação. Eu defendo as freguesias porque era um modelo definido, bem definido. Não há, nós temos de facto as fronteiras mais antigas da Europa, ao nível do país. Os nossos concelhos estão definidos da forma como estão há muito tempo, a maior parte deles há centenas de anos, e as nossas freguesias, os limites das freguesias também estão bem definidos há muitas décadas e há muitos séculos em alguns casos. E, portanto, eu acho que se esta organização funcionar e se nós tivermos as competências delegadas corretamente, quer nas freguesias, quer nos concelhos, nós podemos ter um país muito mais organizado e próspero e conseguimos ter um verdadeiro serviço público mais barato, se as competências estiverem bem distribuídas, e nós temos imensos exemplos disto, de que o poder local executa muito melhor que o poder central. Isto não ganhamos bem, mas é inegável, do que o poder de proximidade consegue executar e consegue conhecer muito melhor a realidade e consegue fazê-lo de uma forma mais económica do que o poder gera muito melhor do que o poder central. Isto aplica-se quando nós descemos de nível do país para o concelho e do concelho para a freguesia. Portanto, se nós dotarmos as freguesias de meios e de ferramentas que possam impor no terreno, de facto, com eficácia, muitas das medidas, isso vai gerar, uma poupança ao país, não é? E vai aliviar os concelhos e vai libertar para que, por exemplo, os municípios tenham, de facto, espaço para executar outras competências que atualmente não estão a executar. Porque o Governo Central também não está a delegar da forma correta para os municípios, para as câmaras. E eu acho que nós deveríamos, de facto, era fazer um arranjo da forma como distribuímos as competências no país e não fazê-lo da forma como fizemos no passado recente, em criarmos uma micro-lei para um concelho específico, meramente Lisboa, que é o parente rico do nosso país. Só uma nota, a forma começou com o António Costa, não é? Quando era Presidente da Câmara de Lisboa, não é? Não é o melhor exemplo, Lisboa de facto não é o melhor exemplo de organização a todos os níveis, enquanto Câmara, enquanto freguesias, enquanto Assembleia Municipal. Eu acho que dali não resulta, de facto, nenhum ganho face àquilo que é o resto do país. Nós estamos um país a duas velocidades, de facto, com regras diferentes. Com regras diferentes. Eu acho que não faz sentido nenhum. Nós temos um concelho, só porque é capital e porque é maior, que tem um orçamento, competências, meios que o resto do país não tem. Isso não contribui nada para o desenvolvimento uniforme do país, e acabamos por ter freguesias que também, de facto, se nós fôssemos Presidente de Junta na freguesia de Lisboa, teríamos muito mais competência, tínhamos um orçamento muito mais orçamento, tínhamos outra capacidade de realização, e com certeza os nossos fregueses iam ter diretamente um serviço muito melhor do que aquilo que nós temos hoje capacidade de prestar. E não somos nós Presidentes de Junta, não temos meios para executar muito mais. Não, e apesar de tudo consigo ter meios que com certeza não estarão ao seu alcance. Claro. Mas pronto, agora também é importante ter o ponto de vista de alguém que está a liderar uma união de freguesias. Agora a questão não, mas é de Salvador também mesmo. A questão é mesmo. Eu acho que a reforma, em primeiro lugar, acho que não se pode olhar de forma uniforme para a questão. Eu, por exemplo, acho que a União de Freguesias de Algoar, Foz do Arno e Gilde contribuiu para melhor serviço à população.
Portanto, foi dos menores interesses da população. Mas isto porquê? Porque temos o quadro de financiamento e o quadro de competências que existe por lei. Portanto, eu tenho a plena consciência que, em vários casos, eu não estou a dizer que é em todo o lado, mas em vários casos, o que foi esta união das freguesias, esta reforma de 2013, contribuiu para criar escala suficiente para outra capacidade de intervenção nesses territórios. Massa crítica. Massa crítica. E, portanto, isso foi positivo para as populações. Acredito que noutros não. E a questão das identidades, e isso também é muito importante, é uma componente importante. Claro que num quadro de um Estado que preza a descentralização, que preza a subsidiariedade, que tivesse uma lei de financiamento, um fundo de financiamento de freguesias concebido de outra forma, que tivesse um quadro de atribuição legal de competências e depois também o quadro de delegação de competências diferente, se calhar então essas freguesias ficaram unidas, afinal podiam funcionar autonomamente. Mas o que eu acredito é que de facto a reforma de 2013 pode ter contribuído para muitos territórios para uma efetiva melhoria. Dito isso, também está agora a haver a oportunidade de... Mas pelo menos do que temos visto não tem sido muitas as freguesias. Tem acontecido tudo no território e lá está. E num território como o Porto, por exemplo, não se nota esse movimento, essa realidade. Aliás, pensarem no que é a atual União de Freguesias do Centro Histórico e pensar que era antes, percebem muito facilmente porque é que uma União de Freguesias funcionou ali muito bem. Porque, quer dizer, eu acho que não consigo dizer isto tudo, mas eu vou muito nome, não é? A União de Freguesias de Sedufeita, Santo Ildefonso, São Nicolau, Miragaia, Vitória, Massarelos? Não, Massarelos não. Mas acho que não me falhou nenhuma. Ou melhor, eu acho que me falhou uma. Sim. E estávamos a falar quer dizer, de freguesias, algumas de menos de 1 km². Portanto, perceberão que é que se calhar ali fez sentido. Também em Lisboa isso acontecia. Noutras realidades, eu percebo, mas isso lá está, eu sou sensível depois a que depois cada território e cada população agora também está a fazer esses estudos e cada um está a tomar opções. E em alguns municípios, em algumas uniões, ninguém está a mover-se porque se calhar estão satisfeitos, não é? Então, essa união foi boa. E noutros estão-se a separar, então, porque se calhar a união não funcionou tão bem nesses casos. Portanto, aí também nada a opor a que agora, legitimamente e pelo processo democrático que foi definido, estejam a haver desuniões. Agora, estas desuniões têm que perceber também o que significa ser uma freguesia mais pequena no contexto de financiamento e no contexto de atribuição de competências que temos atualmente. Não é? E perceber então se vão estar de facto a cumprir melhor o seu papel. Isso daí é aqui outra discussão mais alargada, mas são realidades que não podem, lá está, há uma lei de regras quadras, não podemos aqui generalizar cada realidade. Claro. Há ganhos também, não é? Sim. Pronto, acho que já nos alongamos, já estivemos aqui uma excelente sessão, acho que terminamos com chave de ouro este curso de cidadania local, que teve como objetivo dar noções básicas do nosso sistema político, com um enfoque no poder local. Acho que não podíamos ter terminado da melhor maneira. Tivemos aqui dois excelentes oradores com duas realidades, foi esse o objetivo, termos aqui duas realidades bem diferentes de duas freguesias, para termos uma perspectiva de como é que se trabalha numa freguesia urbana e uma freguesia em meio rural urbano. Penso que foi muito proveitoso, espero que tenham gostado, agradeço a vossa presença e os que nos estiveram a assistir. O curso de cidadania local termina agora, mas este tipo de eventos não terminam. Portanto, no dia 24 vamos ter uma próxima sessão de estudo com o professor Rui Albuquerque, que nos vai falar do antes e depois da Constituição de 1822. Portanto, estão convidados a assistir, que tenho a certeza que também será uma belíssima conferência. Muito obrigado a todos e boa noite.